Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje o vídeo ele vai analisar o julgamento do agravo no recurso especial número 1.170.332 de São Paulo. Nós vamos discutir aspectos relevantíssimos a respeito do sistema brasileiro de pronunciamentos vinculantes, que tem sido chamado por alguns de teoria dos precedentes. Mas nós faremos isso após uma pequena pausa para o café. Depois da vinheta, a gente volta com essa análise. Até mais. Bom, senhores, assim como adiantado, o vídeo de hoje vai tratar a respeito do julgamento por meio de uma decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão como relator do agravo no recurso especial número 1.170.332 de São Paulo. Ele aplicou um entendimento firmado anteriormente por meio da questão de ordem no agravo número 1.154.599 de São Paulo, esse julgamento que ele fez menção da Corte Especial do STJ. Qual é o objeto de investigação aqui da temática desse recurso? Segundo o entendimento adotado nesse precedente, aplicado pela decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão, uma vez que se tenha formado o entendimento por meio do julgamento de um recurso repetitivo, seja o recurso especial ou o recurso extraordinário na sistemática do recurso repetitivo, os futuros julgamentos dos tribunais de origem a respeito da aplicação daquela tese não poderiam ensejar a remessa às cortes superiores, seja ao STF ou ao STJ, para impugnar a aplicação do entendimento por meio do Tribunal de Segunda Instância. É dizer, uma vez que se tenha formado um pronunciamento vinculante e o julgamento de recursos repetitivos encontram-se lá no artigo 927, inciso 3º do CPC de 2015, competirá ao Tribunal de Origem a análise da conformidade entre o caso concreto subsequente e aquela tese firmada pelo STJ e pelo STF. Qual é o grande problema que surge aqui nesse caso? É que por meio desse entendimento, que com todas as vênias é fruto de uma interpretação inconstitucional e de uma má compreensão do sistema brasileiro de pronunciamentos vinculantes, esse entendimento vai impedir, portanto, uma nova subida daquela questão jurídica à corte que formou o pronunciamento vinculante, seja o STF ou o STJ. E, evidentemente, essa compreensão fere de morte toda a lógica de uma aplicação dinâmica própria do sistema brasileiro de pronunciamentos vinculantes. Então, segundo afirmado nesse entendimento, a parte não teria o direito de fazer subir novamente ao Tribunal de Superposição, ao STF ou ao STJ, o julgamento de um caso concreto que teve como fundamento a aplicação de um pronunciamento anterior em julgamento de recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo. Como é que se dá, basicamente, a subida aos tribunais de superposição? Os senhores sabem que o CPC, na sua versão original, acabou com um duplo juízo de admissibilidade. Então, competiria exclusivamente ao Tribunal de Superposição a análise quanto à admissibilidade do recurso. Mas o CPC de 2015 veio a ser alterado pela Lei 13.256 de 2016. E essa lei fez repristinar o duplo juízo de admissibilidade. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário, ele é analisado inicialmente pelo Tribunal ACO, de segundo grau,
E uma vez que ele tenha o segmento autorizado, ele é novamente analisado, os requisitos de admissibilidade, pelo Tribunal de Superposição. Agora, se o Tribunal ACO nega segmento ao recurso, a parte poderia manejar o agravo em recurso especial, que faria com que o processamento subisse ao STJ para fazer o juízo, ou o agravo no recurso extraordinário, que faria com que competiria ao STF a análise da admissibilidade ou não. O que acontece é que esse entendimento, referendado por essa alteração legislativa provocada pela Lei 13.256 de 2016, faz com que a instância ordinária termine com a análise da questão. Uma vez que a instância ordinária aplique um julgamento formado em recurso especial ou em recurso extraordinário repetitivo, não seria mais cabível o manejo do agravo em RESP ou do agravo em RE. Nesse julgamento, o relator ministro Luiz Felipe Salomão afirma que, inclusive na hipótese de uma aplicação equivocada da tese anteriormente firmada, mesmo assim não seria cabível o agravo em RESP ou o agravo em RE. Pois, segundo ele, competiria exclusivamente ao tribunal de origem a análise da adequação da tese formada com o caso concreto subsequente. E diz mais, uma vez que a parte faça uso do agravo em RESP ou do agravo em RE, deverá esse mecanismo impugnativo ser convertido em agravo interno. E aí o que foi afirmado é que o procedimento, o meio próprio recursal para impugnar aquela decisão que a parte não está de acordo, seria o agravo interno. E uma vez julgado o agravo interno, não teria mais nenhum recurso cabível. Olha, como eu adiantei, essa interpretação é uma interpretação absolutamente inconstitucional e equivocada, com todas as vênias. O Sistema Brasileiro de Pronunciamentos Vinculantes, Sistema Brasileiro de Pronunciamento Judicial Vinculante, ele defende uma construção e uma aplicação do pronunciamento vinculante de forma dinâmica e não de forma mecânica. Você não pode impedir o caráter argumentativo pelas partes, porque já há muito tempo se sustenta que a vinculação a precedentes que nós incorporamos, a vinculação aos pronunciamentos judiciais, ela não pode provocar o engessamento ou a petrificação do direito. Não se fala em um sistema que promova uma vinculação absoluta, como já teve na Inglaterra. Desde a segunda metade do século passado, nem mesmo a Inglaterra defende, para ser mais preciso, 1966, defende uma hipótese de vinculação absoluta, que esse entendimento parece adotar. O Código de Processo Civil, ele prevê, no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º, dois institutos que são essenciais para a compreensão adequada e a correta sistematização desse sistema de vinculação. São dois institutos que visam justamente evitar o engessamento, a petrificação do direito. Estamos a falar, de um lado, da distinção, que vai aqui tratar da diferença entre os aspectos fáticos, e, de outro lado, da superação. O que esse entendimento está fazendo é acabando com o mecanismo da superação. Nós estamos impedindo, por esse entendimento nós estaríamos a impedir que a Corte de Superposição, STF, STJ, que formou um pronunciamento vinculante, possa vir a reformá-lo, a modificá-lo, a superá-lo. Como que a Corte vai fazer isso se não vai subir mais nenhum recurso a respeito daquela questão? A principal função da superação é permitir uma oxigenação do direito, uma atualização do direito, seja uma mudança normativa ou uma mudança no aspecto da sociedade. Então, com todas as vênias, essa interpretação
é absolutamente equivocado. E isso já havia sido sustentado, essa percepção desse erro, dessa interpretação inconstitucional, já havia sido sustentada e percebida pelo saudoso ministro Teori Zavascki, que no julgamento dessa questão de ordem, no agravo 1.154.599, foi voto vencido. E lá ele destacou com todo o acerto que o sistema de pronunciamento vinculante não pode provocar o engessamento do direito. O que a doutrina diz? A doutrina quase que a unanimidade, a doutrina majoritaríssima, doutrina melhoritária, que me parece estar com toda a razão, defende aqui o manejo de dois instrumentos. Segundo o professor Fred Didier, uma vez julgado o agravo interno, seria cabível reclamação perante a corte que formou. Há outro entendimento. Para o professor Alexandre Freitas Câmara e para o professor Dierle Nunes, exemplificativamente, seria cabível da decisão do agravo interno, que aplica equivocadamente um pronunciamento vinculante, seria cabível um novo RESP ou um novo RE. Essa seria a forma, ao meu ver, mais correta, mais adequada, provocar a corte que formou o pronunciamento, seja por um novo RESP ou por meio de um novo RE, para que possa analisar se é o caso, portanto, de superação. Uma última observação, no entanto, é imprescindível, importantíssima. E eu defendi isso na minha tese de doutoramento. Por meio da compreensão do que se defende um modelo cooperativo de processo, diz o artigo 6º, todos os sujeitos devem cooperar entre si. Por meio de um modelo cooperativo de processo, nós poderemos sustentar a vedação ao abuso do direito de argumentar. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos evitar, podemos negar seguimento ao recurso especial, podemos inclusive aplicar penalidade se o recorrente repete acriticamente os argumentos que já foram inventados na formulação do pronunciamento vinculante. Ou seja, quando do julgamento do RE ou RESP repetitivo, os argumentos que ele está apresentando no seu meio, seu veículo de impugnação, já foram adequadamente enfrentados. Aí a coisa muda de figura. Agora, se o recorrente especial ou extraordinário está a apresentar um novo argumento, e esse novo argumento pode vir a provocar uma legítima e adequada superação daquele pronunciamento, a interpretação no sentido da negativa de seguimento, por uma aplicação acrítica do pronunciamento vinculante anteriormente formado, ao meu ver, é absolutamente inconstitucional e fere de morte o sistema brasileiro de pronunciamento judicial vinculante em sua perspectiva dinâmica. Tá bom? Então, atenção a esse julgado. Não é o posicionamento de todo o STJ. É uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, uma decisão monocrática, mas que eu lembro. Ele vem a aplicar uma decisão em questão de ordem da Corte Especial. Então, ao meu ver, é um indício de que o STJ está compreendendo mal esse sistema de vinculação. Um torcer para que a academia possa produzir trabalhos que ensejem a modificação desse entendimento, porque ele busca aqui priorizar uma ideia de efetividade exacerbada. É claro que a lógica é de racionalização do serviço, evitar que o STJ trabalhe desnecessariamente, na visão deles, mas nós temos que ponderar entre a efetividade de um lado e o garantismo do outro. Os direitos fundamentais do processo também são muito importantes. Eu espero que tenha lançado luz para orientar a compreensão dos senhores quanto ao tema. Fica aqui o destaque para esse relevantíssimo julgamento e eu espero que os senhores tenham gostado. Vou pedir para que vocês se inscrevam, por favor, no nosso canal no YouTube. Se gostou, dê um joinha aí, por favor, ajuda a compartilhar a ideia. Curta a nossa página no Facebook, enfim, as nossas
os nossos canais nas redes sociais, todos denominados Anotações de Processo Civil. Até uma próxima, em breve, fiquem todos com Deus.